pessoal, este é o Instituto Newton Sebraga, eu sou Newton Sebraga e estou abrindo mais um vídeo da nossa sessão de Arqueologia Eletrônica. Conforme você sabe, nessa sessão eu viajo ao passado com a minha máquina do tempo e visito personagens da história da eletrônica, pessoas importantes da ciência, da tecnologia em geral, e converso com essas pessoas de uma forma imaginária, contando as novidades depois para vocês e até familiarizando os nossos seguidores com os termos técnicos usados naqueles tempos e também com muitas outras coisas interessantes que possam nos interessar. Viajo, dessa vez, novamente lá para visitar um amigo meu do passado, um técnico eletrônico, um maker, o Aloysio, como eu imaginei o nome, e converso com ele sobre coisas da época, lá na sua oficina dos anos 30 do século passado, quando a eletrônica ainda era uma eletrônica das válvulas, ainda não existiam celulares, nem computadores e nem nada disso. É interessante para a gente se familiarizar com a tecnologia e com os termos técnicos que se usava na época. Viajei então na minha máquina do tempo imaginário e encontrei o Aloysio lá na sua oficina, trabalhando num equipamento eletrônico que ele tinha aberto e estava diagnosticando um defeito, e esse equipamento era um Heiler. Você sabe o que é um Heiler? Esse termo ainda é usado nos Estados Unidos para alguns tipos de coisas semelhantes, só que a tecnologia de hoje, é lógico, é bem diferente da época. Mas o Heiler dele estava lá apresentando um certo defeito. E eu cheguei, cumprimentei e começamos a conversar sobre a tecnologia daquele aparelho, né? E aí ele me disse que não estava funcionando. E eu achei que poderia ser o circuito eletrônico e sugeri para ele que fizesse um diagnóstico. E eu falei para ele que poderia estar naquele transdutor que ele usava, que eu sugeria que era de um determinado tipo. E ele falou que não, que aquele aparelho usava como transdutor um Honker, H-O-N-K-E-R, Honker. Vocês sabem o que é um Honker? Já temos dois termos técnicos bastante interessantes para vocês pensarem, o Heiler e o Honker. Quando ele me explicou que aquilo lá usava um Honker, eu até tinha dúvidas, né? Eu consultei o meu telefone celular que eu levei no bolso. Não levei para fazer conversas com o futuro, porque eu ainda não tenho esse aplicativo no meu celular. É que eu tinha gravado nele a nossa sessão da enciclopédia eletrônica que se encontra lá no nosso site, onde existem centenas, milhares de termos técnicos explicados, termos do presente e termos do passado. Então eu gravei, porque é lógico que eu não posso memorizar todos, e em caso de dúvida nas conversas com a Luísa, eu teria onde consultar o significado das coisas. Então eu percebi o que era realmente um Honker, né? E eu falei, poxa, vocês não poderiam utilizar em lugar do Honker um Horn? E ele falou que naquela época era mais raro usar nesse tipo de equipamento, esse tipo de transdutor. E aí está mais um. Vocês sabem o que é um Horn? Esse componente ainda existe hoje. A gente tem um outro nome para ele quando a gente usa nas aplicações práticas, né? Mas aí nós passamos a pensar no diagnóstico do circuito, né? E eu vi que o circuito usava válvulas, né? E eu perguntei para ele, essa eu sabia, né? Daquela tecnologia dos anos 30, eu falei, por que em lugar de usar válvulas, vocês não usam um incredutor? O que é um incredutor? Certo? Ou increductor, se você usar o termo em inglês, né? E ele me explicou que os increductors, né, eles são amplificadores para altas frequências. E ali nós tínhamos um circuito de baixa frequência. Você sabe o que é um increductor? Como é que funciona esse tipo de dispositivo que amplifica sinais de alta frequência? Aí eu falei para ele, mas não é por causa da sua indutividade que ele só pode amplificar altas frequências? Vocês sabem o que é indutividade? É um termo bastante usado naquela época.
Inclusive, algumas traduções técnicas até chegaram a utilizar esse termo, mas de uma forma meio indevida, né? Mas existe indutividade, não é indutância, certo? Eu explico depois, né? Eu sei que nós chegamos à conclusão que o problema, na realidade, lá do Euler, do nosso amigo Aloysio, era simplesmente uma bateria que estava com um problema. E trocado a bateria, o Euler voltou a funcionar normalmente. Lembrando que naquela época os aparelhos eram valvulados. E o Euler dele, era, como todo Euler, é um aparelho portátil. Ele era usado a tiracolo, né? E ele era alimentado por baterias. E naquela época a gente tinha uma bateria ou duas de alta tensão. Eram usadas baterias de 45 volts para alimentar as válvulas, né? E uma bateria menor de 1,5 volt normalmente para alimentar o filamento. Então a alta tensão alimentava os circuitos de placa e as baterias menores o filamento. Eu sei que resolvido o problema, eu conversei mais um pouquinho com a Aloysio e voltei para o futuro. E aí, depois de descansar um pouco, vou dar um intervalinho, eu vou explicar para vocês os significados dos termos técnicos que nós usamos. Pois bem, aqui estou eu de volta para explicar a minha conversa lá com o Aloysio, os termos técnicos que eu usei na conversa e ele também, termos técnicos arqueológicos lá dos anos 30, que se vocês folhearem revistas técnicas, publicações técnicas, livros daquela época, vocês podem encontrar, tanto na forma original em inglês e alguns até traduzidos, né? Começamos pelo Euler. O Euler é simplesmente o megafone, aquele aparelho em que a gente fala para falar, que tem uma corneta na frente, né? E que você usa para falar alto. Naquela época, os Eulers, eles tinham um circuito eletrônico a tiracolo e naquele encaixe que você falava, que tinha um microfone e do outro lado uma cornetinha, né, o alto-falante, havia um fio até o amplificador. Hoje nós temos ainda Eulers com os circuitos embutidos, né, circuitos transistorizados. E esse nome aparece ainda em publicações americanas, né? Para nós é megafone. E eles também usam megafone. E o que é o Honker, aquele aparelho, aquele dispositivo que eu conversei, que poderia ser a causa do defeito? Honker. O Honker é um alto-falante de médios, é o nosso mid-range, certo? É um alto-falante que reproduz a faixa dos sons médios, ou seja, a faixa da voz. Alguns megafones antigos, você pode encontrar, eles utilizam o Honker, certo? Em lugar do alto-falante de médios. Mas o melhor mesmo é usar o horn. O que é o horn? O horn é a corneta. Aquela que às vezes vocês veem no alto dos postes de que dão os anúncios, que tocam música nas cidades do interior, que são alto-falantes que têm uma faixa ruim de reprodução de som. Eles não são bons. Mas em compensação eles têm um rendimento muito alto. Então, com pequenas potências, você consegue grande quantidade de som. Por isso, eles são usados nos megasones, são usados nos sistemas de audição pública, nas radiopostes, por exemplo, se bem que a qualidade do som não seja das melhores. E é lógico que os circuitos que eram usados naquela época eram valvulados. E eu sabia que tinha uma alternativa, porque a válvula naqueles anos que eu cheguei lá na oficina do Aloysio, ainda não eram tão elaboradas como o tempo, que elas tiveram uma evolução maior. E havia naquela época um dispositivo amplificador que eu perguntei para ele, era o incredutor. O que é o incredutor? É um amplificador magnético. É um dispositivo muito interessante que chegou a ser usado antes da época das válvulas. Se vocês pegarem duas bobinas, enrolarem uma sobre a outra, como num transformador, e colocarem uma terceira e polarizarem essa terceira de modo a produzir um campo magnético de certa intensidade, quando o sinal for aplicado na primeira, antes de passar para a segunda, como num transformador, ele tem um processo de modulação, vamos dizer, e ele é amplificado. Então você pode obter ganho. Quer dizer, não é um simples transformador, é um transformador com ganho. Então você tem um dispositivo chamado amplificador magnético, que naquela época era chamado de incredutor.
esse incrédutor, né, era simplesmente um amplificador magnético. Mas ele era usado só para alta frequência, que foi justamente o que o Aloysio comentou comigo, né? Uma coisa interessante, é lógico que hoje não se usa mais, porque além de ser complicado, né, porque são 3 enrolamentos, o transformador é um componente pesado, ele só era usado em altas frequências, né? E eu perguntei se não era por causa da indutividade. Indutividade não é indutância. Indutividade é um termo que se usava naquela época para expressar a constante dielétrica. Era utilizado com capacitores, né? Então pode causar muita confusão se você de repente pegar um texto técnico antigo e encontrar lá num artigo sobre capacitores a indutividade do material usado entre as armaduras. Não é a constante dielétrica. Tomem cuidado. Vejam que é muito interessante a gente fazer essas viagens no passado e encontrar coisas bastante estranhas para a gente, que hoje estamos acostumados com uma nova linguagem. Certamente, se o Aloysio viajar um dia de volta comigo até o presente, ele vai estranhar muitas coisas que ele vai ver aqui. Na realidade, acho que ele vai estranhar tudo, né? Porque é bem diferente hoje. E era bem diferente no passado, mas era muito interessante. Combinei com a Luiz e logo eu volto para fazer uma nova visita ao nosso técnico dos anos 30, a um maker dos anos 30. Até mais!